Meus amigos e minhas amigas, inclusive virtuais, hoje vamos estar falando aqui do ódio ao PT. Para compreender esse ódio, vamos estar fazendo uma análise histórica. Vamos começar pelo ciclo da mineração. O ciclo da mineração ele ocorre ali nos primeiros 60 anos, ali de 1700 a 1760, né? Como todos sabem, é um trabalho muito duro, né? O trabalho da mina, e era todo realizado pelos escravos. Ali quem teve a oportunidade de fazer um passeio histórico ali por Ouro Preto via ali como que era o trabalho da mina, né? Aqueles dizerem enquanto descansa carrega pedra, né? Ou seja, o escravo quando descansava carregava pedra. E tem não só os relatos ali da dificuldade ali daquele tipo de trabalho, como a pessoa morria cedo, né? 30 anos era uma expectativa de vida máxima ali, né? E fala, né, que o ciclo da mineração deixou buracos no Brasil, castelos, igrejas em Portugal e castelos na Inglaterra, né? Ou seja, não ficou daquela riqueza toda que foi tirada ali do solo brasileiro, não ficou nada no Brasil e nem em Portugal, né? Que Portugal devia muito à Inglaterra, que era a maior manufatura do mundo, né, que era o maior império do mundo na época e foi o maior império do mundo de todos os tempos. Então, Portugal, praticamente esse ouro que era tirado do Brasil, né, só dava para fazer as igrejas lá em Portugal, porque praticamente tudo ia para a Inglaterra, né, para fazer os castelos lá na Inglaterra. Então, depois vem a independência do Brasil, né, 1822, que tem aquela cena histórica, né, de Dom Pedro puxando a espada, independência ou morte, mas aquilo foi mais para pintar o quadro, né, ou seja, que não houve nenhuma batalha, não houve nenhuma luta, porque interessava a Inglaterra, o maior império do mundo, a independência do Brasil, né? E essa independência foi negociada lá com Portugal. Parte da dívida de Portugal é perdoada, né? Pela independência do Brasil. E o Brasil passa, né, a dever 2 milhões de libras esterlinas à Inglaterra, né? E surge a nossa dívida, começa daí, desde a independência do Brasil, a nossa dívida externa. E como prova, né, que houve realmente essa negociação, apesar da história contar um pouco diferente, né, a história oficial, mas é bem parecido a isso, ou seja, há o registro desse empréstimo, né, de Dom Pedro à Inglaterra, dessas 2 mil libras esterlinas para pagamento a Portugal. Tá certo? Tanto isso é verdade que, com a independência do Brasil, a Inglaterra passa a pagar 15% de tarifa alfandegária. Portugal, que era a antiga matriz, paga mais até, né, do que Portugal. Paga 16%, ou seja, para favorecer ainda mais a entrada dos produtos ingleses aqui no Brasil, né, da indústria manufatureira da Inglaterra aqui no Brasil, e os outros países pagam 24% ou mais de tarifa alfandegária. Então você tem aí, né, e a classe privilegiada aí com a independência do Brasil é aquela classe, né, a elite agrária, que é a elite do atraso, né? Então essa apoia Dom Pedro I e essa é a maior beneficiada com a independência no Brasil, essa elite do atraso. Já falamos aqui em outro vídeo, né, que essa elite do atraso que derruba Alves Branco, que nos 1400 ali começa a ter um projeto de uma manufatura própria aqui no Brasil. E essa elite do atraso, essa elite agrária derruba Alves Branco, que teve a proposta e implementou o aumento dessas tarifas alfandegárias para fazer uma capitalização aqui no Brasil e desenvolver sua própria manufatura, ou seja, iniciar uma revolução industrial. Então você não tem nenhum movimento aqui da nossa elite para uma revolução industrial, ou seja, para ser uma elite de progresso,
né? Sempre uma elite do atraso. Então, o processo de abolição da escravatura, ou seja, então, desde a independência, a Inglaterra começa a pressionar o Brasil para a abolição da escravatura, né? Então, o processo de abolição da escravatura no Brasil foi gradual e começou com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, seguida pela Lei do Ventre Livre, de 1871, que libertou todas as crianças nascidas de pais escravos, né? E a Lei dos sexagenários de 1885, que regulava a extinção gradual do elemento servil e finalizada pela Lei Áurea em 1888. Mas estima-se que neste período, né, apesar da pressão da Inglaterra ali para a abolição da escravatura no Brasil, porque escravos não consomem, né, e a Inglaterra precisava de mercado consumidor, então para a Inglaterra interessava homens livres, que homens livres consomem, escravos não. Mas estima-se que apesar de toda essa pressão na Inglaterra para a libertação e para a abolição da escravatura no Brasil, e todo o bloqueio que ela fez aí nesse sentido, que tenham ingressado clandestinamente no Brasil nesse período mais de 800 mil escravos, demonstrando que a escravidão continuou sendo a força motriz da economia brasileira, principalmente desse trabalho agrário que era realizado no Brasil, que era realizado na mina e depois foi trabalhar no campo. Então, demonstrando aí que e aí que surge, né, as expressões para inglês ver e o jeitinho brasileiro, porque essa força de trabalho escrava que era largamente utilizada pelas autoridades públicas, pelo poder público, seja por aluguel, seja por empréstimo, seja pagamento de dívida, de campanha, de eleição e disso e aquilo, né, ou de nomeação para um cargo, um posto, enfim. Por algum motivo, essa força de trabalho escrava que era, né, largamente utilizada e continuou sendo utilizada, então tinha aquilo que era feito por inglês ver, para fazer de conta que não existia mais escravidão no Brasil, e a realidade do que acontecia no Brasil. Então, acaba a escravidão no Brasil, mas não acaba com a mentalidade da escravidão, que é uma mentalidade de truculência, uma mentalidade de força, e é uma mentalidade de ódio, uma mentalidade de preconceito. Quem pôde ver, né, os filmes, né, chibatadas, de apanhar no tronco, então é uma mentalidade de muito ódio, muita discriminação, muito preconceito. Essa é a base cultural do Brasil. A escravidão só vai acabar de fato, né, na prática em 1841, quando é fundada a Justiça do Trabalho, mas continua existindo, ou seja, assim, brasileiros continuam reduzidos à condição análoga de escravo, ou seja, a Justiça do Trabalho ali fundada, criada por Getúlio Vargas. Então esse é um elemento histórico, né, da formação da mentalidade da sociedade brasileira, uma mentalidade do atraso, uma mentalidade do preconceito, uma mentalidade do ódio, né? Então o PT assume em 2002 e Lula começa a distribuir renda. Os segmentos mais baixos da população começam a ascender socialmente, frequentar shopping, andar de avião, enfim, uma série de benefícios e conquistas, né? E isso passa a causar um incômodo nas elites e na classe média, né, que passa, né, com preconceito, que passa a dizer que os pobres estão incomodando, que o aeroporto virou rodoviária e etc, etc. Todo tipo de preconceito e discriminação. O Brasil sai do mapa da fome, pobre começa a comprar carro, geladeira, celular, casa, etc. E ainda era só um incômodo. O ódio acontece quando são criadas 18 universidades e 422 escolas técnicas por Lula e Dilma. E o Brasil chega a 7,1 milhões de estudantes universitários. Aí o incômodo, né, vira ódio, como explica o professor Gessé Souza, porque mexe com o pacto, na visão desse sociólogo, mexe com o pacto,
né, social brasileiro. A elite que detém o capital, né, que hoje são 46 bilionários e 1% da população brasileira, né, que ganha de 100 mil de renda familiar mês e 2 milhões de pessoas, que isso aí dá mais ou menos 2 milhões de pessoas. E 208 milhões em condições muito menos favorecidas e milhões na pobreza. Então, segundo o Gessé Souza, sociólogo, tem aí a elite do dinheiro, né? Esses pouquíssimos aí, né? A elite do dinheiro, né? Os 46 bilionários, né? E aquele 1% da população que ganha acima de 100 mil reais mês de renda familiar. E tem, né, a classe média, né, que é aquela que detém o conhecimento prestigioso. Né? Através desse conhecimento prestigioso, ele vai ocupar cargos importantes no Estado ou na economia privada, vai ser advogado, vai ser médico, vai ser delegado, vai ser juiz, vai ser dentista. Então, esse conhecimento prestigioso que dá dinheiro, que dá status, né? É assim que é feita a divisão social no Brasil e a ralé que tem que ficar lá no seu lugarzinho e não pode vir competir. Então, quando o filho do médico diz: pai, o filho do porteiro está frequentando a mesma faculdade que eu, filho aqui do porteiro aqui em frente e tal, aí isso gera um ódio, né? Como assim? Né? O filho do porteiro tem que assumir o posto de porteiro e não virar médico. Né? Quando o filho da juíza fala: mãe, a filha da doméstica da vizinha está estudando na mesma escola que eu, né? Aí também o incômodo vira ódio. Como assim? A filha da doméstica tem que assumir o posto de trabalho de doméstica e não fazer faculdade. Então, assim, cria-se uma ideia de que o pobre começou a competir por aquele conhecimento prestigioso e tirar a vaga, né, daquela classe média. Então o problema não era a corrupção, né? A corrupção é apenas um pretexto, até porque se fosse, né, corrupção sempre existiu e quando o PT foi tirado do poder, entrou toda uma quadrilha aí, com uma série de denúncias e escândalos. Então as pessoas teriam que odiar, né? Até quem carregou mala de dinheiro pôde se candidatar a deputado, enfim, uma série de corruptos com denúncias e tal, que não teve nenhum processo e nenhuma condenação, e essa classe média que não tem ódio à corrupção, apenas a quem for lutar por um processo de distribuição de renda e igualdade no Brasil. Essa que é a verdade. Então, como esse ódio, né, é um ódio tosco, né, e não só pobre de espírito e pouco inteligente, porque a distribuição de renda aumenta os postos de trabalho e as oportunidades. Tem mais vagas para médicos, advogados, dentistas, comerciantes, indústria, etc. Porque 90% da economia brasileira é mercado interno, né? A distribuição de renda aquece a economia. Então, essa própria classe média tinha sido favorecida, ou seja, ela não tinha reduzido o seu mercado de trabalho nem o seu poder aquisitivo, ela tinha melhorado o seu poder aquisitivo, a sua qualidade de vida, né, a sua condição, ou seja, todo mundo tinha melhorado, né? Com o governo Lula, todo mundo melhorou, não só aqueles que ascenderam lá de baixo, mas também toda a população até o topo da pirâmide melhorou de vida. E com a saída do PT, o PIB só caiu, né? Porque as oportunidades, quando distribui a renda, as oportunidades aumentam e a carga tributária diminui, né? A fala do Lula é correta, ou seja, todos ganham quando o pobre entra no orçamento e quando o pobre sai, todos perdem, né? É essa conta que a classe média não fez ainda. O dia que fizer, vai rever o seu posicionamento. Ou seja, a população de baixa renda perde o emprego, tudo bem, está desempregado, mas a classe média perde também. O comerciante perde também, porque o comércio diminui, porque as vendas diminuem.
muitas empresas vão fechar, essas empresas que fecham não contratam advogados, não contratam médicos, não contratam contadores, né? E isso vai gerando todo igual no dominó, né? Derruba uma peça que vai derrubando outra, que vai derrubando outra, que vai derrubando outra, né? E você vê que só, por exemplo, a cadeia de petróleo e gás que foi destruída, tá certo? Que as pessoas pensam que não afeta, quanto que já afetou aí a economia do Brasil, né? A destruição da Petrobras para entregar, né, aos americanos. Então, toda uma cadeia que está interligada ali. São milhões de empregos, né? São milhões de empregos ali, do pessoal da construção civil, pessoal do petróleo e gás, mas tem das terceirizadas, tem das quarteirizadas, tem os advogados, tem os contadores, tem os médicos, tem os assistentes sociais, então tem uma série de empregos ali interligados e o mercado de trabalho diminui para todo mundo. Então a população de baixa renda perde o emprego e a classe média desse mesmo conhecimento prestigioso perde o emprego também, fica desempregada também. Então esse pessoal todo que fica desempregado, né, o que vai acontecer com ele? Ou vai parar no SUS, problema de saúde, ou vai parar em algum programa de assistência, ou vai ser preso, porque vai ingressar na criminalidade, só aumentando a violência, ou vai gerar despesa até para ser enterrada, né? Porque vai estar totalmente desprovida aí de qualquer meio de subsistência. Ou seja, a mesma classe média aí que bateu panela, por ódio e cegueira, para que a ralé voltasse para o seu lugar, tá certo? Porque não quer se misturar com o pobre, da mesma forma que não queria se misturar com o escravo, vai ter que trabalhar mais, perder poder aquisitivo, pagar mais imposto, né? Porque essa classe média aí que não perdeu o emprego também, senão vai para a vala lá da pobreza, que vai pagar essa conta. Então, quer dizer, mostra que o ódio é a expressão maior da imbecilidade humana, né? Assim, todo esse ódio da classe média ao PT é, na verdade, um tiro na cabeça do coiso, né? E todos pioraram a sua condição de vida. E se o coiso ganhar, né? O cara que bota a arminha no dedinho de uma criança de 5 anos, né? Se o coiso ganhar, você passa a ser um leproso, pior do que um leproso no resto do mundo, né? Porque lá depois do nazismo, lá do Hitler, se falasse que era alemão, você virava pior do que um leproso, né? Porque um leproso é um doente, né? O cara não escolheu, mas o cara aderiu ao nazismo, é pior do que um leproso, né? Então o brasileiro vai ser pior do que um leproso, não só no Brasil como no resto do mundo, e vai ter vergonha de ser brasileiro. Antes, no governo Lula, todo mundo tinha orgulho de ser brasileiro. Então, por isso, Haddad presidente, Haddad 13, Haddad é o que tem de melhor na política brasileira, e você viu que esse ódio só está te levando para o buraco e vai te levar mais ainda. Haddad 13, presidente.